Já. Bom dia, professora. Meu nome é Emerson Jesus. Bom dia, professora. Meu nome é Lucas Rafael. E nessa apresentação, nós vamos apresentar um pouco sobre a polarização de ondas de acordo com o meio em que elas estão. Bom, inicialmente eu vou falar sobre o meio não dispersivo, mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de polarização que existem. Bom, a polarização de ondas eletromagnéticas está atrelada à orientação do campo elétrico de dada onda que é emitida ou recebida. E esse fenômeno é de fundamental importância para entender como funciona a propagação das ondas. Bom, uma das polarizações que a gente tem é a polarização linear, que pode ser classificada de dois tipos, como linearmente e verticalmente. Basicamente, ela é constituída por duas componentes perpendiculares entre si, com amplitudes arbitrárias defasadas uma da outra. Já a polarização circular, temos uma antena transmissora que irradia uma onda constituída por duas componentes de campo elétrico perpendiculares entre si e de mesma amplitude e defasada de 90 graus. E por fim, temos a polarização elíptica, que é resultante da onda com campos elétricos perpendiculares entre si, com amplitudes arbitrárias defasadas entre si, de um ângulo diferente de qualquer múltiplo inteiro de 180 graus. Bom, agora falando especificamente do meio não dispersivo, em um meio dispersivo, o sigma é igual a zero, e isso faz com que a constante de atenuação dessa onda seja igual a zero, ou seja, ao longo de sua propagação, essa onda não vai atenuar. Um ponto importante também ressaltar é que a constante de propagação K independe da frequência da onda. Com isso, todas as componentes de pulso viajam com a mesma velocidade. Para demonstrar como funciona a polarização dessas ondas nesse meio, basicamente são utilizados filtros. Então, como exemplo, eu trouxe a propagação da luz, que está propagando com seus componentes na vertical e horizontal, e encontra no meio do caminho com um polarizador vertical. Logo, a sua componente na horizontal vai ser eliminada. Consequentemente, posteriormente, ao encontrar um polarizador na horizontal, como havia restado só componente na horizontal, essa luz não vai conseguir mais se propagar. Bom, agora abrindo o software do Emanin, eu demonstro aqui um meio, um material não dispersivo e é uma onda polarizada verticalmente se propagando ao longo dele, e aqui é possível perceber que essa onda não se atenua com o tempo, mesmo passando por dentro desse material, devido a ele ser um material não dispersivo. É, então, agora sobre a propagação em meios dispersivos. A dispersão é um fenômeno associado ao alargamento de um pulso no tempo, podendo ocorrer em casos especiais o estreitamento do mesmo, e deve-se sobretudo às características eletromagnéticas do meio de propagação, que em geral depende da frequência. Um meio dispersivo é aquele cuja constante propagação K tem uma dependência não linear com a frequência, que é o caso para a maioria dos meios no mundo real. Nesse sentido, um meio dispersivo, o meio não dispersivo é aquele cuja constante de propagação K independe da frequência de onda. Então, à medida que determinada onda se desloca no espaço, em um ambiente onde existe perda de potência, que é a maioria dos casos, as amplitudes de suas componentes vão se reduzindo com uma rapidez que depende do fator de atenuação alfa, que é o que está mostrado na tela. Agora sobre o beta, o fator de fase beta, ele mostra a taxa de variação da fase da onda com a distância percorrida e ele é medido em radiano por metro. Então, para que seja possível fazer a polarização de determinada onda, primeiro a gente tem que entender qual que é o nosso objetivo. Se eu tenho uma onda que possui duas componentes em fase e eu quero que ela seja polarizada verticalmente, eu preciso que essa onda passe por um meio dispersivo que afete principalmente a minha componente horizontal. E dá para fazer o contrário também. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou mostrar a aplicação.
dessa questão no meio dispersivo. É, Nesse caso, então, a gente consegue ver que tem uma onda sendo emitida pela fonte e ela está passando por esse meio e ele está afetando principalmente a componente vertical. Então, eu estou polarizando essa onda aí praticamente fazendo com que ela fique somente no eixo horizontal. Então, eu variando aqui um pouco o meu coeficiente de extinção, aumentando ele, eu vou vendo que a minha resultante vai ficando cada vez mais como a componente horizontal. Então, com isso a gente consegue ver que para a gente polarizar uma determinada onda, a gente tem que saber o meio que a gente está, qual o objetivo que a gente tem para a gente conseguir trabalhar da forma correta. A polarização ela é muito aplicada, uma situação, por exemplo, onde você quer que determinada antena receba o sinal de uma antena específica e a polarização ela faz esse trabalho muito bem para fazer com que tudo dê certo nessa execução. Então, esse foi o nosso trabalho, a gente agradece pela atenção e até a próxima.